Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a Stock Trader Brasil. Na aula de hoje vamos falar um pouco sobre drawdown, tá? O que é isso, Gabriel? É um rebaixamento do capital, beleza? Para que serve? Tá? Então são as medidas de volatilidade, tá? Do lado negativo de uma operação que são importantes para medir o risco histórico de diferentes investimentos, tá? Então às vezes você tem mais de 2 ativos em sua carteira, né, 2 ações, 3, 4, independe da quantidade, no mínimo para funcionar 2, né? Então, se você tem no mínimo 2 ações, você consegue ver o histórico, né, de dos diferentes de investimento, o risco, né, da onde foi a movimentação, ou seja, para onde é que ele vai, para onde ele foi. E no mercado de capitais, o drawdown, ele refere-se à quantidade de um investimento ou uma negociação de um ponto a outro. Bacana? Então eu vou estar mostrando para vocês aqui rapidamente no gráfico, para vocês estarem identificando. E com isso a gente vai estar falando aí de alguns exemplos, tá? De como identificar e como fazer este cálculo, beleza? Então eu vou estar mostrando aqui para vocês na utilização que pode ser realizada na utilização de balanceamento de sua carteira, para você saber se sua carteira ela é mais defensiva ou não, ou qual é o tipo, né, de perfil que você estaria aderindo à sua carteira. E para você que faz day trade ou swing trade, você vê a sua situação, né, de como está o seu capital ali em questões assim de contrato, não só o lado financeiro, mas na questão de contrato em si. Bacana? Então, para começar, de olho na tela, eu fiz algumas marcações, tá, galera? Aqui foi os dias já operados. Eu estou aqui no simulação. Eu fiz aqui um gráfico, né? Desenhei aqui um gráfico para vocês entenderem melhor. Então, quando você passa a primeira, a segunda, esse aqui é o primeiro pico, o segundo e o terceiro, que são os topos, né? E essa correção que eles falam de drawdown, né? Na verdade é essa correção aqui, ó, tá? Todas elas. Eu vou estar mudando a cor para você estar identificando melhor, tá? Vou colocar aqui para você de vermelho, ok? Não, ficou escuro. Vou botar amarelo para ficar melhor, tá? Então eu vou estar colocando de amarelo para você estar visualizando melhor, beleza? Ó, esse recuo que acontece, né? Esse recuo que a gente chama de drawdown é um cálculo que a gente faz justamente para saber a eficiência, né, desse ativo. Então, tanto na subida quanto também na descida. Aqui foi colocado, né, a situação do ativo, né? Então, vamos arrumar aqui, só para você entender como é que seria esse pequeno recuo aqui, né? Vamos editar, mudar a cor. Estou utilizando a plataforma Trade, tá, galera? Você pode estar utilizando o Profit Chart também. Não faz diferença, ok? Não tem muita diferença não. A diferença está no trade, está no profissional. Claro que uma boa ferramenta ajuda, beleza? Mas o trade para mim é uma das plataformas mais completas aí em situação de operacional. Eu opero com o trade de muito tempo, tá? Então não tenho que reclamar do trade. Eu opero também com Profit, então para mim não faz tanta diferença. Alguma coisa, algum detalhe ou outro que faz, né, que você vê ali e tal, mais é visual, mas eu gosto muito do trade, beleza? Então com isso, um drawdown, que que significa ali na parte da tradução, né? Você coloca aí uma tradução, significa rebaixamento, né? Que seria esses pontos amarelos onde vocês estão vendo aqui na tela. Tá? Então esses pontos, vamos entender que você começou a eficiência com 2 contratos. Todas as vezes que você opera com 2 contratos, você chegou aí, partindo de 2 contratos, chegou num topo com, vamos supor, 500 reais. Tá? Vamos lá. Você bateu a meta aí de 500 reais. Beleza? Gabriel, mas e aí? O que você quer dizer com isso? Então você partiu do seu trade dentro do seu gerenciamento, né? Você partiu aí com uma situação de 2 contratos, né? E agora chegou a 500. E o drawdown é o que, Gabriel? É quando acontece esse recuo, quando a sua estratégia já não está funcionando naquele momento do mercado e você começa a ter prejuízo, tá? Então é o rebaixamento de capital. E aí se você chega a um ponto
Vamos colocar aqui que você chegou um ponto de R$200. Tá? Chegou a perder R$300 aí, beleza? Então nesse ponto é o que faz diferença. Só que tem um detalhe. Quando você perdeu, né? Eu tô falando aqui, já tô mudando, tá, galera? Quando você perdeu, você chegou no seu último pico, né? Você estava alavancado com 5 contratos. Isso quer dizer o quê? Que a sua estratégia não está eficiente. Então, logo quem tem que pensar é o quê? Não adianta ganhar de colher, ou seja, com 2 contratos, e perder de bacia, né? Perder ali com muitos contratos. Então, a ideia não é essa. Então, se você começou com 2 contratos, a maioria quer terminar, agora já estou sabendo operar, porque eu estou operando com 2 contratos, está dando tudo certo, vou aumentar a quantidade de contrato. E aí começa o erro, né? Porque ele se programou, ele treinou para trabalhar com 2 contratos, ele não treinou para trabalhar, por exemplo, com 5. E com isso faz com que ele, né, tenha esse certo prejuízo. Então, quando você está operando com 2 contratos inicialmente, né? Você vem... tá trabalhando e chega no mês ali 500, né? Ali 2 contratos, faz com que você tenha melhor, respeita melhor a sua estratégia, tá encaixando com o mercado, então você está conseguindo ter o controle emocional. Agora, quando você começa a aumentar a quantidade de contrato e isso abala o seu sistema emocional, então quer dizer que você começa a perder, você não tem mais controle, você fala, a estratégia não está funcionando, esse aqui não presta, mas antes o problema não era a estratégia, era a quantidade de contrato. Então, todas as vezes que você for operar, preste bem atenção no que você está fazendo. Vou abrir aqui deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Fazer um cálculo básico. Se você tem aí uma calculadora, eu vou botar uma calculadora científica. Tá, vou fazer um cálculo mais elaborado. Então vamos lá, eu vou botar entre parênteses. Então 500, beleza? 500 menos. Por que 500, Gabriel? 500 é o valor do pico máximo, né? E menos quanto, Gabriel? 200, que foi o valor que você chegou, né? Dentro do seu gerenciamento. É o mínimo, né? Seu rebaixamento. Então, menos 200 foi o que você ficou, fecha parênteses, dividido, ok? Por 500, que seria o pico máximo, que é igual a 0,6. Então, 0,6 é sua eficiência, tá? E claro, isso dentro de um gerenciamento, você respeitando tudo, né? Então, você tem que buscar, por exemplo, um trade mais eficiente dentro de um relatório de performance, quando você vai balancear a sua carteira. Então, por exemplo, aqui, se fosse um caso de uma carteira e 2 ativos, sua carteira estaria rendendo 0,6% ali, ou seja, a perda, né? Como é que estaria a perda? Gabriel, olhando assim estaria bom, mas dentro desse contexto aqui, com 5 contratos, para quem começou com 2, tá horrível, porque no frigir dos ovos você já perdeu os 500. Não foi só 200, né? Porque você alavancou, né? Você colocou mais contratos. Então, a ideia não é essa. Bacana? Então, com isso, o drawing down, ele te ajuda, tá? Então, faça esse cálculo, tá? Pause o vídeo, calcule certinho, porque é uma medida de volatilidade, galera. Então, se você não sabe o lado negativo da sua operação, tá? Então, não adianta você falar que está ganhando dinheiro. Então, muita gente falar... É impossível tirar, por exemplo, 1% do capital ao dia. Não é impossível, é possível. O que é impossível é manter 1% em uma renda variável, obtendo o mesmo resultado, entendeu? Demora, não é algo que vai depender da pessoa, né, que está operando. Então, por exemplo, eu até consigo fazer 1% todo dia? Consegue. Mas e aí o risco? Aí é uma coisa que ninguém te fala. Então, você tem que entender a parte do risco. 1% dá para fazer ao dia? Dá, claro que dá. O banco faz muito mais do que isso no dia.
Ah, Gabriel, mas o banco tem muito dinheiro. Sim, mas você também tem controle. Você não tem um controle financeiro? Sua gestão? Então, com essa sua gestão, 1% você consegue fazer ao dia. Agora, qual é o risco que você vai correr para fazer esse 1% ao dia? Então, você tem que pensar exatamente isso. Não é só o lado bom, é o outro lado, é o do risco. O risco sem retorno é inviável. Você tem que ter risco e retorno. O risco, a quantidade dele, a quantidade do risco é 0,3. E o retorno? O retorno é 0,1. Então não tem como fazer essa operação se o meu retorno vai ser 0,1%, enquanto o meu risco é 0,3. Então tem que ser no mínimo 1 para 1. Tá? Se eu vou entrar, por exemplo, com um contrato, minha perca também tem que ser no mínimo um contrato. Tá? Não estou nem falando de financeiro, estou falando de contrato. Se você está entrando com 2 contratos, depois você alavanca com 5 e está perdendo, então mantenha os 2 contratos. Para que você vai aumentar? Se você está conseguindo trabalhar com 2 contratos. Gabriel, mas eu queria aumentar o meu ganho. Então você tem que começar a treinar com 5 contratos. É ir para o simulador? Sim. É treinar, é planejar. Claro que a gente sabe que jogo é jogo, né? Então, dentro do jogo é uma coisa e treino é outra história. Então, mas você tem que treinar. Sem treinar não adianta. Beleza? Um ótimo dia para vocês. Tá? Se você conseguiu assistir até aqui, foi um vídeo rápido. E agora eu falo para vocês, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação e acompanhe, tá? Compartilhe com um amigo e ótimos trades. Fui!